Moradores de Santa Cruz do Rio Pardo, o maior sucesso da cidade no ano passado está de volta ao Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo, 2019. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em mais de 110 setores de atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente. E são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas. Curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A. O que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta quarta-feira, hoje é 21 de agosto de 2019. Confira quais são os destaques desta edição. Governo anuncia a privatização dos Correios nesta quarta-feira. Jornal da Antena também projeto que obriga a agressora de violência doméstica a ressarcir o SUS vai à sanção presidencial. Jornal da Antena também estão abertas as inscrições para o projeto Guri. Tem ainda as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. É claro, as informações esportivas com a vitória do Palmeiras ontem na Libertadores da América e a partida desta quarta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado de São Paulo. Os radares meteorológicos do IPMET e Unesp, instalados em Bauru e também Presidente Prudente, detectam nesta quarta-feira que a frente fria se deslocou para o litoral do Espírito Santo. Aqui no estado de São Paulo, o tempo nesta quarta-feira e também durante esta quinta, sexta e também no final de semana, ficará estável com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva, exceto na região sul e também na faixa leste do estado, que permanecem com muita nebulosidade e com previsão de chuvas fracas devido à circulação que transporta a umidade do oceano para o continente. Nesta quarta-feira, na região de Ourinhos, mínima 12, máxima de 24 graus. Em Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 12, máxima de 27 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. O projeto de lei que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial. A repórter Ana Lúcia Caldas acompanhou essa votação no plenário da Câmara e traz mais informações aqui no Jornal da Antena A. O projeto de lei que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelos custos médicos e hospitalares de atendimento à vítima, foi aprovado no fim da noite desta terça-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O texto havia sido aprovado pela Câmara, mas sofreu alterações durante a votação no Senado. Por isso, teve que voltar para a nova apreciação dos deputados que rejeitaram as mudanças feitas pelos senadores. Uma das emendas rejeitadas previa que o ressarcimento ao SUS só ocorreria após o processo transitar em julgado na instância criminal. O texto prevê que o agressor, que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, vai ser obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive os custos do SUS, envolvidos com os serviços de saúde
prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Na tentativa de evitar que os bens da mulher sejam usados para esse pagamento, o texto especifica que o ressarcimento não poderá diminuir o patrimônio da vítima ou de seus dependentes e tampouco significar atenuante da pena ou sua substituição de restrição de liberdade para pagamento em dinheiro. Jornal Antena A. 11h20 no Jornal da Antena. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está na lista das 17 estatais que serão privatizadas ainda este ano. O anúncio será feito nesta quarta-feira, segundo informou o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nesta terça-feira. A privatização de estatais precisa de aval do Congresso. Nas justificativas que constam de estudo para privatizar os Correios, o Ministério da Economia aponta corrupção, interferências políticas na gestão da empresa, ineficiência, greves constantes e perda de mercado para empresas privadas na entrega de mercadorias vendidas pela internet, o e-commerce. Como exemplos de ineficiências, o estudo aponta o elevado índice de extravio e morosidade no ressarcimento dos produtos extraviados. Nos estudos para a venda da estatal, o Ministério da Economia aponta o rombo de 11 bilhões de reais no fundo de pensão dos funcionários, o Postales. Além disso, o Postal Saúde, o plano que atende aos funcionários, tem um rombo de 3 bilhões e 900 milhões de reais. O estudo diz que os Correios são uma vaca indo para o brejo, envolvendo risco fiscal de 21 bilhões de reais. Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal, não pode vender estatais sem aval do Congresso e sem licitação quando a transação implicar perda de controle acionário. Na manhã desta quarta, questionado sobre as privatizações, o presidente Jair Bolsonaro diz que as empresas vão entrar primeiro no Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, para depois começar o processo de privatização. Bolsonaro falou com jornalistas na portaria do Palácio da Alvorada antes de seguir para os compromissos do dia. Ainda de acordo com o presidente, o processo dos Correios se encerra ainda neste ano, mas lembrou que é um processo demorado justamente porque precisa do aval do Congresso. 11h22 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena estão abertas as inscrições para o Projeto Guri. Tem vagas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, vaga em Ourinhos. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal da Antena. Também você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem ainda as informações esportivas. Palmeiras venceu ontem jogando pela Libertadores da América. Tem o São Paulo hoje jogando pelo Campeonato Brasileiro em partida atrasada do Campeonato do Brasileirão. Tem informações também do jogo entre Flamengo e Internacional pela Copa Libertadores da América que acontece nesta noite. Todos os detalhes ainda hoje aqui no Jornal da Antena A, que vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere
Confere as notícias que são destaque no mundo esportivo, as vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração, informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11 horas mais 25 minutos, de volta o Jornal da Antena A desta quarta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Telefone fixo da Antena A, agora também WhatsApp, pelo 14 3372 8017. 14 3372 8017. Você ainda pode participar conosco através do nosso site, por exemplo, no antenaafm.com.br/jornal, ou ainda através das nossas redes sociais, como o nosso Facebook, por exemplo, no antenaafm.com.br/Facebook. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Linha de crédito na Caixa vai ter atualização pela inflação para compra da casa própria. A repórter Bernadette Druzian tem mais informações. A partir de 26 de agosto, a tão sonhada casa própria pode ficar mais perto de quem não consegue bancar os altos juros dos financiamentos. A Caixa Federal lançou nova linha de crédito imobiliário com juros calculados pela taxa da inflação medida pelo IPCA. Vale para imóveis residenciais enquadrados no sistema financeiro da habitação, que usa recursos da poupança e do FGTS, e no sistema financeiro imobiliário, que permite financiar até 80% do valor do imóvel. A taxa mínima varia pelo IPCA mais 2,5% ao ano e a máxima atinge 4,95% ao ano mais o IPCA. Os contratos têm prazo de até 30 anos. Atualmente, a correção mínima dos financiamentos imobiliários, segundo a Caixa, é TR mais 8,5% ao ano. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11 horas mais 27 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Vamos agora falar a respeito do cadastramento biométrico, a respeito da situação, do cadastramento aqui nas cidades da nossa região, principalmente as cidades que compõem a zona eleitoral de número 114, que são Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Bernardino de Campos, Espírito Santo do Turvo e também São Pedro do Turvo. Os números até aumento, de acordo com informações do cartório eleitoral aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, a Santa Cruz está na casa aí dos 62%, das pessoas que estão aptas a votar, aquelas que têm aí o título eleitoral, que já fizeram o cadastramento biométrico. O prazo se encerra no dia 19 de dezembro, ou seja, ainda falta aproximadamente 38% das pessoas, dos moradores aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, cadastrar a sua biometria no cartório eleitoral, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
Aqui na nossa região, Ipauçu, por exemplo, passou da casa dos 50%, ou seja, quase metade da população das pessoas que estão aptas, né, a votar nas eleições já fizeram, né, o cadastramento biométrico. Lembrando que até o próximo dia 19 de dezembro é o prazo, né, para que as pessoas das cidades de Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, Bernardino de Campos, Espírito Santo do Turvo e também São Pedro do Turvo façam o cadastramento aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no cartório eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo. O cartório fica aqui, né, na Avenida Batista Botelho, em Santa Cruz. É importante, né, que as pessoas vá o quanto antes fazer aí o cadastramento biométrico, porque a meta, né, da Justiça é que até a eleição de 2022 todo o país esteja aí com quase 100% do cadastro. E por isso, na próxima eleição, na eleição de 2020, Santa Cruz, Ipauçu, Bernardino, Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo, Ourinhos também, as cidades aqui da nossa região já serão, o cadastramento obrigatório já será para a eleição de 2020, ou seja, quem não fizer o cadastramento não conseguirá votar na próxima eleição, o título será cancelado. Então é importante que a pessoa vá até o cartório de Santa Cruz do Rio Pardo, as cidades que eu disse há pouco, que pertencem à 114ª zona eleitoral, que é o cartório aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Para realizar a biometria, o eleitor deve levar, né, um documento com foto e um comprovante de endereço em seu nome ou o nome dos pais, por exemplo. O cadastro dura cerca de 10 minutos e a pessoa já tem, né, aí passa, né, a ter as informações registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não precisa, viu? Cidades maiores, o Tribunal Regional Eleitoral pede, né, para que acesse o site lá e faça o agendamento prévio. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, neste momento, devido, né, à procura não ser tão grande durante os dias, né, da semana para o cadastramento, não precisa o agendamento prévio. Mas é importante que a população das cidades aqui da nossa região se atentem, faça o quanto antes esse cadastramento, porque quando chegar lá próximo ao dia 19 de dezembro, com certeza teremos filas e a partir daí será necessário esse cadastramento no site. Lembrando que o cartório eleitoral aqui em Santa Cruz do Rio Pardo funciona do meio-dia até às 18 horas, ou seja, no período da tarde, para você fazer esse cadastramento biométrico no cartório eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo. Essa região aqui, né, a zona eleitoral, a 114ª zona eleitoral, tem aproximadamente 63 mil eleitores, né, que correspondem aí às cidades de Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, Bernardino de Campos, Espírito Santo do Turvo e também São Pedro do Turvo. É importante que as pessoas façam esse cadastramento, porque depois podem ter, né, o título de eleitor cancelado e daí as pessoas podem sofrer sanções, por exemplo, não conseguir tirar o passaporte, não conseguir assumir um cargo público, por exemplo, através de um concurso, né? A pessoa passa num concurso público, por exemplo, em alguma das prefeituras aqui da região, e caso ela tenha essa pendência no documento eleitoral, ela não pode assumir o cargo. Então é importante que a população passe o quanto antes, né, aqui no cartório eleitoral e faça, né, o cadastramento biométrico, para que não tenha o título cancelado e também, além, é claro, dessas sanções, também não pode votar na próxima eleição e poder ajudar, né, também a escolher aí, né, um novo comandante para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e afins. É importante, então, o prazo até o próximo dia 19 de dezembro para o cadastramento, mas o quanto antes você procurar o cartório eleitoral para fazer o cadastramento biométrico,
é melhor, porque depois começam ali nos últimos dias, a gente vê filas e mais filas. Isso já aconteceu em diversas cidades que teve na eleição passada o cadastramento obrigatório, já teve registro de grandes filas, né, nos momentos ali derradeiros, né, do prazo para o cadastramento biométrico. O cartório eleitoral, então, aqui de Santa Cruz funciona do meio-dia às 18 horas. Você ainda que não fez o cadastramento aqui das cidades da nossa região, vá o quanto antes, né? E faça então. 11h34 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A estão abertas as inscrições para o Projeto Guri aqui da nossa região. Daqui a pouco eu trago as vagas aqui de Santa Cruz, as vagas também de Ourinhos. No Jornal da Antena A daqui a pouquinho também tem as informações esportivas desta quarta-feira. É claro, trago também as vagas do Pátio de Santa Cruz. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Alguns dão sangue no trabalho, outros dão sangue pelo clube do coração. Alguns escolhem dar o sangue em guerras. E pelo seu irmão? Você daria o seu sangue? Nós formamos uma grande família. E quem doa sangue, doa vida. Se você tem de 16 a 69 anos e pesa no mínimo 50 quilos, procure um dos pontos de doação de sangue e ajude a salvar uma vida. Doe sangue. Doe vida. Quer reduzir sua conta de energia sem reduzir seu consumo? Fale com a Crepaldi Energy. Tenha um sistema fotovoltaico em sua casa, comércio ou indústria, semelhante ao instalado na Rádio Antena A, com até 60 meses para pagar, sem entrada e 5 anos de garantia na instalação. O sistema gera energia a partir da luz do sol, reduzindo a sua conta de energia em até 95% do custo atual. Faça um orçamento gratuito. 14 99602 7877 ou acesse crepaldienergy.com.br. Crepaldi Energy, tecnologia, sustentabilidade e economia. No futebol, o time campeão nem sempre ganhou todas as partidas, porque o que vale é o histórico de vitórias. Com o cadastro positivo, a avaliação de crédito de todo brasileiro também poderá ser assim, pelo histórico de pagamento. As análises de crédito serão mais justas para todos, e quem paga as contas em dia poderá ter mais oportunidades. A inclusão do cadastro é automático a partir de 9 de julho. É possível cancelamento gratuito em qualquer birô de crédito. Acesse brasilnopositivo.com.br. Cadastro Positivo, a favor do brasileiro. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Inova Saúde. O novo conceito em saúde e bem-estar para Ourinhos e região. Oftalmologia, pediatria, endocrinologia, ortopedia, ultrassom e muito mais. Consultas médicas com atendimento humanizado, respeitando o seu tempo e o seu bolso. Marque hoje mesmo sua consulta. 3322-2323 ou acesse inovasaudebrasil.com.br. Em Ourinhos, Rua Dom Pedro I, 559. Inova Saúde, a sua clínica para toda a família. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Estamos apresentando Jornal Antena A. A Receita Federal pode desligar seus sistemas informatizados a partir do próximo domingo, 25 de agosto, por falta de verbas. A medida vai interromper serviços como emissão de CPF e de restituição do imposto de renda. Devem ser afetados ainda o envio de cartas de cobrança a devedores do fisco, operações de comércio exterior e controle aduaneiro, emissões de certidões negativas, entre outros. A disponibilização de recursos para fundos de participação de estados e municípios também deverá ficar comprometida. O anúncio foi feito por comunicado interno do órgão, divulgado pela imprensa. De acordo com o Estadão, a Receita precisa de pelo menos 300 milhões de reais para manter seus sistemas em funcionamento até o final do ano. O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de 3 bilhões de reais. O Estadão informa ainda que o governo contingenciou este ano mais de 30 bilhões de reais do orçamento por causa da frustração de arrecadação, resultado da economia mais fraca. Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Onze horas mais 42 minutos, de volta o Jornal da Antena A desta quarta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias através do nosso WhatsApp ou também através do nosso telefone fixo pelo 14 3372 8017. Você ainda pode participar conosco através do nosso site na antenafm.com.br/jornal ou ainda através das nossas redes sociais. 11h42. Vamos às vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para costureira de confecção, vaga para mecânico em refrigeração com conhecimento em câmara fria, precisa ter a CNH AB. Tem uma vaga para fonoaudiólogo ou fonoaudióloga que resida na região de Ipaussu. Tem uma vaga para farmacêutico, vaga para vendedor de serviços, vaga para soldador em geral para trabalhar em oficina, vaga para designer gráfico e uma vaga para auxiliar administrativo. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz fica aqui na Avenida Tiradentes, 438, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e também das 13 às 16 horas. E as vagas disponíveis estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. 11 horas mais 43 minutos. O Projeto Guri segue com inscrições abertas para as aulas de música gratuitas, né, aqui no centro-oeste do estado de São Paulo, até o próximo dia 23, né? Então, as inscrições até a próxima sexta-feira. As aulas acontecem, né, nos períodos fora do turno escolar e abrangem instrumentos de cordas, sopros, teclados e percussão, além, né, da iniciação musical do coral também infanto-juvenil. O programa sociocultural é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, atende cerca de 50 mil alunos durante o ano, né, nos centros de educação localizados
por todo o estado de São Paulo. E aqui na nossa região, os cursos, né, que as vagas que estão abertas são 36 vagas para Ourinhos. O Polo de Ourinhos oferece vaga para o curso de clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violino e também violoncelo. Também tem vagas disponíveis para estes cursos, né? São 36. O Polo de Ourinhos funciona às quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 18h30. E as aulas acontecem lá no Centro Cultural de Ourinhos, né? Que fica na rua Barão do Rio Branco, 910, na Vila Perino. E aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, são 13 vagas. As vagas disponíveis, né, são para iniciação musical, viola caipira e também violão. As aulas, né, no Polo de Santa Cruz do Rio Pardo do Guri acontecem às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. E o Polo do Guri, aqui em Santa Cruz, fica aqui na Conselheiro Antônio Prado, 497, no centro de Santa Cruz. Para fazer a inscrição, os interessados precisam, né, comparecer ao Polo do Guri neste horário, né, neste período, aqui em Santa Cruz, às terças e quintas, e em Ourinhos às quartas e sextas, no período da tarde, acompanhado por um responsável. O interessado aí, né, deve levar a certidão de nascimento ou RG, precisa da original e também da cópia, comprovante de matrícula escolar ou a declaração de frequência escolar referente ao segundo semestre deste ano, RG do responsável, original e cópia, e o comprovante de endereço para consulta. Tá então, né, a oportunidade para a criançada, né, aí a partir dos 6 anos, as crianças e também os jovens, né, até a faixa aí dos 18 anos, para participar do projeto Guri, tanto em Santa Cruz do Rio Pardo, como também inscrições abertas para o polo lá em Ourinhos. 11h47. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Vamos às informações esportivas desta quarta-feira. Começo com o Palmeiras, que jogou ontem contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, pelo primeiro jogo, né, das quartas de final do campeonato, e venceu. Felipe Esboril traz as informações. Na noite desta terça-feira, o Palmeiras deu um importante passo rumo à classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. Jogando em Porto Alegre, derrotou o Grêmio por 1-0. Vantagem importante para o jogo de volta semana que vem no Pacaembu. Na opinião de Luan, zagueiro do Palmeiras, mesmo com a vitória, a vantagem não é tão grande. Foi um jogo onde as duas equipes buscaram o resultado, cada um com a sua forma de jogar, seu estilo de jogo. Que bom que conseguimos sair daqui com a vitória, mas não tem nada resolvido. Respeitamos muito a equipe do Grêmio. Todas as vezes que eles saíram para jogar no campo do adversário, eles fizeram um bom jogo, então a gente vai respeitar muito e trabalhar esses próximos dias para que a gente possa fazer um grande jogo em São Paulo também. Renato Gaúcho ressaltou o empenho dos jogadores do Grêmio e afirmou que tem mais 90 minutos. Tanto o Grêmio como o Palmeiras, nós tivemos algumas chances, tiveram outras chances. Eu acho que poderia, como aconteceu, o Palmeiras ganhou de 1-0, como o Grêmio poderia ter empatado. O jogo de Libertadores, assim, se ganha, se perde, são 180 minutos. Infelizmente para a gente, nós tivemos um resultado negativo aqui nos primeiros 90, mas nada está definido, tem mais 90 minutos lá em São Paulo, e aí a gente vê o que acontece lá. O Palmeiras tem a vantagem do empate na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no Pacaembu. O vencedor deste confronto enfrenta Flamengo ou Internacional. A agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Hoje tem Flamengo e Internacional pela Libertadores.
Nesta quarta-feira acontece a grande decisão entre Flamengo e Internacional. Primeiro confronto das quartas de final da Copa Libertadores da América, no Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília. O técnico Jorge Jesus terá um importante desfalque para este confronto. O Flamengo divulgou a lista de relacionados sem Gabigol e com Rodrigo Caio. Gabigol não entrará em campo por causa de dores musculares. Já Rodrigo Caio está totalmente recuperado de lesões na coxa. Na opinião de Felipe Luiz, lateral da equipe do Flamengo, o grande trunfo do Mengão será não tomar gols em casa. Levar gol é ruim, né, no primeiro jogo, principalmente jogando em casa, mas o importante é fazer um jogo sólido, não pensar nisso, é ser sólido na marcação, firme com as linhas juntas, compactas, mas principalmente quando a gente estiver atacando, né? Porque a gente já sabe que o Inter é um time que defende também junto, eles têm um bom contra-ataque, tem o Guerreiro que é um jogador espetacular e faz a diferença. Então nós temos que, na hora que a gente estiver atacando, temos que estar bem posicionados, não podemos tomar contra-ataque porque a gente viu que a grande força deles é essa. Então, com essa solidez, com essa atenção, principalmente nessa vigilância na hora de marcar, a gente vai conseguir fazer um jogo sólido e tomara a Deus conseguir um grande resultado. Já o Internacional do técnico Odair Hellmann tenta manter a boa fase que vem tendo no Campeonato Brasileiro. Há mais de 500 minutos sem sofrer gol, a dupla Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo vai ser testada. Na opinião do zagueiro argentino, o negócio é marcar fora de casa. Sim, sempre é importante fazer gol fora de casa, sabendo que tem essa questão de gol qualificado. Nós conseguimos fazer na oitava contra Nacional e foi importante. Então agora também é tentar fazer um grande jogo e tentar vencer o Flamengo respeitando eles. O Inter deve entrar em campo com Marcelo Lomba no gol, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis. Na frente, Paulo Guerreiro. Do lado do Flamengo ainda não há uma definição para saber quem estará entre os 11 titulares. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osboril. Jornal Antena. E o Fluminense anunciou Osvaldo Oliveira como técnico, assumirá, né, o time após a demissão do ex-técnico agora, né, o Fernando Diniz. O Fluminense que enfrenta o Corinthians amanhã pela Copa Sul-Americana. O Fluminense anunciou nesta terça-feira a contratação do novo treinador. É Osvaldo de Oliveira, que vai comandar a equipe depois da saída de Fernando Diniz. Osvaldo comandou o Fluminense entre 2001 e 2002 e também em 2006. Osvaldo chega ao Fluminense nesta quarta-feira e viaja com o grupo já para o confronto desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Mas ainda não comanda o time à beira do gramado. O auxiliar Marcão vai dirigir o time no confronto contra o Corinthians. Do lado do timão, o técnico Fábio Carille já sabe que não vai poder contar com Everaldo. O jogador já foi inscrito pelo próprio Fluminense na Copa Sul-Americana e vai desfalcar o timão. Os companheiros estão trabalhando ali para poder fazer um bom jogo na quinta-feira contra o Fluminense. Sabemos que vai ser um jogo difícil, complicado, mas se Deus quiser na quinta-feira vamos poder fazer um bom jogo. Estou um pouco triste de não poder jogar, de não poder estar à disposição do professor para jogar, até porque a gente quer estar sempre à disposição para jogar. Mas já que eu não posso jogar, eu vou estar na torcida na quinta-feira. Espero que meus companheiros possam fazer um bom jogo. Esta será a terceira passagem de Osvaldo de Oliveira no comando do Fluminense. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Felipe Osboril. Jornal Antena. Informações agora do Campeonato Brasileiro. Logo mais, 19h15, tem uma partida, né, na Arena da Baixada. Válida aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é entre Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo e Atlético Paranaense.
Esse jogo foi remarcado, né, devido ao Atlético Paranaense ter ido disputar aquele campeonato, né, lá no Japão, a Copa Suruga. Inclusive o Atlético Paranaense foi vencedor, né, trouxe o título desse campeonato, o primeiro título, né, intercontinental do Atlético Paranaense foi então esse campeonato lá no Japão. Por isso, a partida foi remarcada para as 19h15 desta quarta-feira. O São Paulo, neste momento, ocupa a 5ª colocação com 27 pontos, mas com 14 jogos, um a menos que os demais. Assim como o Atlético Paranaense, que está na 8ª colocação com 22 pontos. Inclusive, esse jogo hoje do São Paulo, caso vença, o São Paulo pode encostar nos segundo e também terceiro do campeonato, né? O Flamengo e o Palmeiras o São Paulo pode chegar aí a 30 pontos. Amanhã a gente traz os detalhes dessa partida lá na Arena da Baixada, a partida entre Atlético Paranaense e São Paulo. 11h55. Jornal Antena. E a técnica Pia, né, a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, ontem convocou, né, as jogadoras que participarão de um quadrangular no próximo mês, acontecerá aqui no Brasil. Foi convocada ontem a seleção aí que já começa os trabalhos também pensando na Olimpíadas de 2020, Olimpíadas do Japão. Pia Sandhager convocou pela primeira vez a seleção brasileira feminina para a disputa do torneio Uber. E a estreia da nova treinadora vai acontecer no dia 29 de agosto contra a Argentina no estádio do Pacaembu, em São Paulo. E a lista tem as goleiras Aline do Tenerife da Espanha, Bárbara do Avaí Kinderman, as defensoras Letícia Santos do Frankfurt da Alemanha, Fabiana do Internacional, Joyce do Tenerife da Espanha, Tamires do Corinthians, Kathleen do Bordeaux da França, Mônica Érica do Corinthians e Bruna Benítez do Internacional. Meio-campistas, Thaísa do Real Madrid da Espanha, Luana do Women Football Team da Coreia do Sul, Formiga do Paris Saint-Germain da França e Yaya do São Paulo. E as atacantes Andressa Alves da Roma da Itália, Geise do Benfica de Portugal, Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos, Milene do Corinthians, Bia Zanerato da Coreia do Sul, Ludmila do Atlético de Madrid da Espanha e Raquel do Sporting de Portugal. Após o anúncio da lista, Pia falou sobre a estratégia desta convocação. Eu estudei o Brasil durante a Copa do Mundo e eu acho que o jogo contra a França foi um jogo muito bom, com ótimo desempenho. Então eu ouvi algumas pessoas, algumas jogadoras. Eu acredito que no futuro vai ser uma mistura, mas nesse momento eu quero dar às jogadoras um novo início. Elas precisam trabalhar muito duro por esse país para tentar vencer a próxima partida. Não importa se você é novo ou mais experiente. Essa foi a minha estratégia. Durante a convocação, foi anunciado mais uma competição para o calendário feminino, a competição de base do Sub-16. A agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira Feminina, Daniela Esperon, torcida e seleção gigantes por natureza. Jornal Antena. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando as matérias que são destaque aqui no Jornal da Antena A, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Trone. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.